Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Dúbita, onde você não fica com dúvidas. Não se esqueçam de curtir nossa página no Face, acompanhar sempre o nosso canal no YouTube, visitar nosso website e mandar suas dúvidas para ilustrandas@gmail.com. Aqui nós vamos mostrar a solução de 3 exercícios que nos foram enviados por um amigo nosso, um amigo, né, do projeto Dúbita, que nos conheceu através das redes sociais. E em seguida nós faremos uma outra videoaula para resolver os 3 exercícios restantes. Então a solução dos 3 primeiros está aqui. São exercícios de geometria analítica com álgebra linear. Para começar, todos os exercícios são baseados na existência de 3 vetores do R4, que são vetor U de componente 1, menos 1, 1, menos 1, o vetor V de componente 2, menos 3, menos 1, menos 2, e o vetor W de componente 3, 1, 0, 1. Primeira coisa que o exercício pede é calcular a distância entre U e V. Calcular aqui o operador DUV, né, que representa a distância entre U e V, como sendo o módulo do vetor resultante U menos V, né, ou a norma do vetor resultante U menos V. Aqui, antes de calcular esse resultado propriamente dito, vamos lembrar como é que calcula a distância entre 2 pontos no R2. Dado o ponto A e o ponto B, de componentes x1 e y1 e x2 e y2, respectivamente, e representando aqui no plano cartesiano, ponto A, x1, y1, o ponto B, x2, y2. Como é que a gente calcula a distância entre esses pontos? Repara que aqui a gente pode formar um triângulo retângulo. Dessa forma, a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras, porque essa distância aqui, que é esse cateto, a gente conhece, y2 menos y1. Esse cateto aqui a gente conhece, x2 menos x1. Com a aplicação simples do teorema de Pitágoras, d ao quadrado é igual a y1 menos y2 ao quadrado mais x1 menos x2 ao quadrado. Logo, d é a raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Aplicação simples do teorema de Pitágoras, que vai permitir com que a gente entenda como se calcula a distância entre 2 vetores, porque no final das contas vai ser a mesma coisa que calcular a distância entre 2 pontos. E aí esse mesmo conceito vale para o Rn, lembrando que o que a gente está calculando aqui é a norma euclidiana, né? A norma 2, que a gente fala. Então a distância entre U e V vai ser a raiz quadrada do quadrado da diferença das componentes. Quadrado de U1 menos V1 mais o quadrado de U2 menos V2 mais o quadrado de U3 menos V3 mais o quadrado de U4 menos V4. Então, o quadrado de 1 menos 2 mais o quadrado de menos 1 menos menos 3 mais o quadrado de 1 menos menos 1 mais o quadrado de menos 1 menos menos 2, que é o que está aqui. Resolvendo aqui, 1 menos 2 dá menos 1 ao quadrado, 1. Menos 1 mais 3, 2 ao quadrado, 4. 1 mais 1, 2 ao quadrado, 4. Menos 1 mais 2, menos 1 mais 2 dá 1 ao quadrado, 1. Somando isso daqui, somando 1, 4, 4, 1, 10. Logo, a distância é raiz de 10. O segundo exercício pede para calcular o ângulo entre os vetores V e W. O ângulo entre esses 2 vetores aqui. Aí a gente tem que lembrar do conceito de produto interno entre 2 vetores, porque a interpretação geométrica do produto interno está intimamente relacionada com o ângulo entre 2 vetores. Por quê? Porque a fórmula do produto interno é igual ao o cosseno do ângulo entre 2 vetores multiplicado pelo produto dos módulos dos 2 vetores.
Então a gente vai começar a calcular aqui assim, né? Cosseno de θ igual. Aí eu tenho o produto interno aqui em cima. Como é que se calcula o produto interno? A gente multiplica componente a componente, 2 vezes 3 aqui, e depois soma todos esses resultados. Então eu vou multiplicar 2 com 3. Vou multiplicar o menos 3 com 1. Vou multiplicar o menos 1 com 0. E vou multiplicar o menos 2 pelo 1. E vou somar todo mundo. É o que está sendo representado aqui. Ok? 2 vezes 3, primeira componente vezes primeira componente, de V e de W. Menos 3 vezes 1, segunda componente com segunda componente, de V e W. E assim por diante. E eu somo todo mundo. Aqui deu 1. 2 vezes 3, 6. Menos 3 vezes 1, menos 3. 6 menos 3, 3. Menos 1 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 1, 2. Então 3 menos 2, 1. Tudo isso dividido pelo produto dos módulos. Vale a pena aqui a gente lembrar que o módulo de um vetor é a distância dele para o vetor nulo. Então a gente calcula o módulo da mesma maneira que a gente calculou a distância de dois vetores aqui. Lembrando que aqui a gente vai subtrair tudo por zero, né? Porque a gente vai calcular a distância de um dado vetor com o vetor nulo para calcular o módulo, que é a definição de módulo, é a distância do vetor até o vetor nulo. Então fica a própria componente ao quadrado para cada uma das componentes. Então aqui eu tenho o módulo de V. 2 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, que dá raiz de 18. E para o vetor V, eu tenho 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais o 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que dá 11. Multiplicando raiz de 18 com raiz de 11, dá a raiz de 198. De forma que o cosseno de θ é 1 sobre raiz de 198. Então, como calcular agora o próprio ângulo? A gente vai escrever o cosseno de θ é igual a 1 sobre raiz de 198. Se esse é o cosseno do ângulo, o ângulo propriamente dito vai ser calculado com a função arco-cosseno. Lembrando que a função arco-cosseno informa para a gente quem é o ângulo que tem aquele valor de cosseno. Aplicando a função aqui, usando o Maple para ajudar a gente, né, mas que pode ser conferido também numa tabela de funções trigonométricas. O arco-cosseno de 1 sobre raiz de 198. Tem aqui aproximadamente 1,5 radianos. Então, este é o ângulo entre esses dois vetores. Tá? A fórmula do produto interno permite que a gente obtenha o cosseno do ângulo. E aí, para calcular o ângulo propriamente dito, a gente vai utilizar a função inversa de cosseno, que é a função arco-cosseno. Vale ressaltar aqui o seguinte: os únicos valores possíveis para cosseno de um ângulo são os valores entre menos 1 e mais 1. Então, para a função arco-cosseno, eu só posso colocar aqui valores que estão entre menos 1 e mais 1. Mas, no nosso caso aqui, não tem problema, porque não é o objetivo dessa videoaula, mas é possível demonstrar, fica aqui a dica para quem quiser olhar, que através dessa fórmula aqui, para calcular o cosseno do ângulo, usando a desigualdade de Cauchy-Schwarz, a gente consegue provar que esse resultado aqui sempre está entre menos 1 e mais 1. Então, a gente sempre vai conseguir obter o cosseno do ângulo. Tá? Não vamos entrar em detalhes aqui sobre o cosseno do ângulo considerando primeira volta ou segunda volta no ciclo trigonométrico. Tá? Que não é o objetivo dessa videoaula, que a gente teria que fazer uma aula específica de trigonometria. Aqui, para geometria analítica com álgebra linear, é suficiente a gente entender desta forma. Terceiro exercício pede que verifique se W é linearmente dependente dos vetores U e V. Bom, para que um vetor seja linearmente dependente dos outros, ele tem que poder ser escrito de forma única com uma combinação linear desses outros. Então, para que o vetor W seja linearmente dependente de U e de V, tem que existir alfa e beta únicos, tal que
W seja igual a alfa U mais beta V. E é o que a gente escreveu aqui agora. O vetor W como sendo uma combinação linear de U e de V. Aqui o parâmetro alfa e o parâmetro beta para fazer a combinação linear. Agora, se a gente reparar aqui, a gente tem um sistema de 4 equações e 2 incógnitas. Eu tenho 4 equações, uma delas é 1 vezes alfa mais 2 vezes beta igual a 3. A outra é menos alfa, que é menos 1 vezes alfa, mais, ou menos 3 beta igual a 1. A outra é 1 alfa menos beta igual a 0. E a outra, menos alfa menos 2 beta igual a 1. Então eu tenho 4 equações e 2 incógnitas. Para que esse sistema aqui seja possível, uma das maneiras de se verificar, talvez a mais trabalhosa, dependendo do que aconteça, mas para o nosso caso aqui vai funcionar rapidinho, é tentar construir todos os sistemas 2x2 possíveis e verificar qual é a solução de cada um deles. Se todos tiverem a mesma solução, que for diferente da solução trivial, né, tudo igual a zero, na verdade aqui, né, o zero nem vai poder ser solução, verdade? Se todos os sistemas possíveis formados com 2 equações e 2 incógnitas tiverem a mesma resposta, significa que alfa e beta são únicos. Agora, se 2 sistemas lineares, utilizando 2 dessas 4 equações, tiverem respostas diferentes para alfa e beta, é porque esta representação com alfa e beta único não é possível. Então eu vou começar aqui montando, utilizando comandos do Maple, só porque não é o objetivo dessa videoaula mostrar como resolve sistemas lineares. Então eu vou resolver utilizando recursos do software. Estou montando aqui o sistema 1 vezes alfa mais 2 vezes beta igual a 3. E menos alfa menos 3 beta igual a 1. Aqui no Maple a gente entra no A com cada um dos vetores coluna. 1 menos 1 e o outro vetor coluna 2 menos 3. E o vetor coluna resposta 3 e 1. E vamos ver o que ele diz para a gente. Ele diz que a solução tem que ser 11 e menos 4. O alfa e o beta. Agora, vou montar outro sistema linear com tamanho 2x2, que vai ser o menos alfa menos 3 beta igual a 1. E a outra equação vai ser 1 alfa menos beta igual a 0. Então vai ser o sistema que tem vetor coluna menos 1, 1, menos 3, menos 1 e 1, 0. E vamos ver qual vai ser a resposta. Menos 1, 1, menos 3, menos 1, 1, 0. E quando eu mando resolver, menos 1 quarto, menos 1 quarto. Diferente de 11 menos 4. Logo, esse sistema aqui é impossível. E se ele é impossível, é porque W é linearmente independente de U e V, ou seja, ele não pode ser obtido como uma combinação linear de U e V. Uma outra forma de calcular, de descobrir se 3 vetores são linearmente dependentes uns dos outros, é escrever um sistema linear, ou melhor, perdão, é escrever uma combinação linear dos 3, igualar ao vetor nulo, e essa combinação linear vai originar um sistema que deve possuir apenas a solução trivial, ou seja, tudo igual a zero. Se tiver qualquer outra solução além da solução trivial, o sistema será linearmente dependente. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos escrever alfa U mais beta V mais gama W igual ao vetor nulo. E ao tentar resolver esse sistema linear, a gente vai ver se possui alguma solução para alfa, beta e gama que não seja a solução trivial, tudo zero. Então, de novo, como objetivo dessa videoaula não é mostrar como se resolve sistemas lineares, vamos utilizar o recurso do software Maple. Vou entrar com o primeiro vetor coluna, 1 menos 1, 1 menos 1. Segundo vetor coluna, 2 menos 3, menos 1, menos 2. E o terceiro vetor coluna, 3, 1, 0, 1. E depois o vetor coluna B de coeficientes independentes, tudo zero. Então aqui eu entro com
o A, a matriz A, que seria a matriz de todos esses vetores coluna, o vetor coluna B dos coeficientes dependentes e mando resolver. E olha que ele diz para mim que a solução é 0, 0, 0. Ou seja, alfa igual a 0, beta igual a 0 e gama igual a 0. Ou seja, a única solução para esse sistema é a solução trivial. E o que está dito aqui em cima? Que o conjunto UVW é LI, se e somente se essa combinação linear de U e VW possui apenas a solução trivial, que foi o que aconteceu aqui. Então, eu só estou reforçando o que a gente já tinha descoberto aqui em cima, que é a independência linear entre U, V e W. Em breve, nós vamos fazer a videoaula com os 3 exercícios restantes que nos foram enviados. Lembrando que são 3 exercícios que também se baseiam nos vetores U, V e W ligados aqui. Então, não se esqueçam, dúvidas, mande um e-mail para ilustrandas@gmail.com. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.